Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça, que vocês possam estar bem. Acredito que vocês estão bem. Eu sou o Fernando Pereira Batista, aqui do canal Yahushua reina para sempre. Ele reina pelos séculos dos séculos. Por isso o nome do canal, o Espírito reina, porém a carne continuará sofrendo, mas o Espírito reina. Isso é muito maravilhoso. Quero já agradecer a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se nesta letrinha vermelha. Você pode estar aqui recebendo vídeos, conhecimento dos livros apócrifos, conhecimentos das escrituras, dos livros chamados apócrifos, e também daqueles que eles colocaram canônicos. O Concílio de Nicéia deu essa palavra canônico, latim, para que as pessoas entendam que eles acharam que estava inspirado por Deus. E aqueles apócrifos achados no Mar Morto, todos os livros, tanto que eles colocaram canônicos e apócrifos, foi achado no Mar Morto e ajuntado. E ali eles fizeram um concílio, padres, mãos religiosas, aquilo que estava inspirado, eles chamaram de canônicos, separaram e baniram aquilo que não estava inspirado, segundo eles, não Deus. Então, eu quero já agradecer a vocês pelas suas participações, sejam todos bem-vindos ao canal. E estamos aqui para somar, para crescer na graça, no conhecimento. E aqui vamos aprendendo um com o outro, vendo aquilo que tem a sua veracidade e aquilo que não tem, aquilo que foi acrescentado, que tem passagens tendenciosas, e aquilo que não tem. E também nós temos que entender, meus irmãos, que nós estamos somente com a cópia das cópias, que é o Codex. E que o livro mesmo, achado no Mar Morto, desmanchou com o tempo, sumiu com o tempo, foi eliminado com o tempo. E nós temos aí as traduções para todos os continentes, né? Todas as línguas, falando assim. E nessas traduções teve alguma coisa que eles quiseram acrescentar e acrescentaram, porém a história não mudou. É isso que eu fico muito alegre com a Bíblia, porque eles não tiveram o poder de acrescentar aquilo que a história falou no passado, no primeiro século, antes do primeiro século, né? Isso é muito importante. Nós está falando aqui, nós estamos aqui na série Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. Eles tinham um Espírito de Deus. O que nós ouvimos já aqui nos canais, aqui no YouTube, não pela religião, não pelo sistema, quem está lá dentro do sistema, mas por aqueles que já saíram do sistema, é que existe ainda os filhos da perdição, que existe ainda os homens que não têm o Espírito de Deus, e que eles dizem que o ímpio ele foi destruído, que ele não passou a existir mais. Ele não existe como nada, nem como carne, nem como metanoia, e nem como o espírito, o invisível. Mas isto nós estamos aprendendo aqui. Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. Para nós entender estes ensinamentos que está muito equivocado, nós temos que ir para o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 12. Eu já falei que o capítulo 1, Deus fez Adão semelhante a ele, semelhante em
criar, em poder, em personalidade. E quando nós falamos em personalidade, criar, nós falamos, é óbvio, meus irmãos, que falamos de espírito, de inteligência, de fôlego de vida. Então, aqui no capítulo 1 de Gênesis, nós já entendemos que ele foi feito à semelhança. Então, ele foi feito perfeito. Era um ser que tinha a luz, que tinha a essência, que tinha o Fasher, o sopro, que veio diretamente do Espírito maior, do ser maior, o único ser soberano, criador. Então ele passa a ser um homem que tem luz, ele passa a ser um homem que leva a luz. Desculpe aqui. Ele passa a ser um homem que leva a luz de Deus. Ele é um ser iluminado. E no capítulo 12, nós vemos ali que ele forma o barro, ou o pó, e o homem passa a ser formado do pó, do barro. Os irmãos estão entendendo? E quando ele passa a ser formado, nós temos aí a criação do Espírito, que o Espírito já estava com Deus, foi o faixa, a semelhança, a personalidade, a essência. O capítulo 2 precisou ser formado, aquele barro, para aquele faixa está dentro desta terra, para ter vida, então formado, meus irmãos. Então nós temos, em primeiro lugar, o espírito do primeiro homem já existia com seu Criador, e que aquele espírito já existia, já estava com Deus, por isso Deus soprou. Então, essa ideia, essa tese em dizer que Adão não tinha o Espírito de Deus, esse achismo que eu respeito aos irmãos que pregam este Evangelho da Graça, que esse Evangelho da Graça está equivocado. O Evangelho da Graça está equivocado. Os irmãos têm que ler mais um pouco a história de Macião de Sinop, uma cidade ali romana da província, lá no final do primeiro século, que teve esse homem, que foi chamado Macião, que ele acreditava em dois deuses, um físico e outro espírito, um do mal e outro do bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque as revelações de Gênesis até o livro de Malaquias foi a revelação para o povo judeu, hebreu. Quando o apóstolo Paulo recebe a revelação em mente, de uma forma autível ou invisível, foi um cumprimento para os gentios, não foi para os hebreus, não foi para as tribos. Então, isso é um equívoco de fazer igual Macião de Sinop, que acreditava só nas 11 cartas do apóstolo Paulo, e pegou isso como uma tese, e acreditou nisso e colocou um ponto final, e acreditou só num livro histórico, somente em um livro histórico, que foi o livro de Lucas, e rejeitou o livro de João, de Mateus, de Marcos, e ali criou uma tese, e que existia dois deuses, um chamado Yaldabaoth, um deus físico que não era soberano, que não era onisciente, que não era onipresente nem onipotente, e um
que Jesus estava representado nele. Então, estas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu parei no capítulo 5 do primeiro livro de Adão e Eva. E nós já aprendemos muito aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção no áudio. É um áudio muito maravilhoso. O primeiro livro de Adão e Eva e o segundo livro tem 79 capítulos. E esses livros foi achado com o livro de Macabeus, com o livro de Enoque. E aí eu quero deixar bem claro a você